Brasil. A igreja na política exercendo sua cidadania, sem receber salário do ofício, um novo modelo de fazer política. Meus irmãos, nós estamos escrevendo um livro para ser apresentado à sociedade brasileira, tá? E justo envolve a igreja e a política. Ingressamos no PTB, o qual muito me honro, né? Pelo procedimento do presidente nacional, Roberto Jefferson, nosso irmão em Cristo, tem tido uma postura, né, de frutos de arrependimento e direcionamento na palavra de Deus. É por isso, mais uma vez, que eu me encontro no PTB. Mas esta palavra é justo direcionada primeiro ao nosso presidente do Partido Nacional, Roberto Jefferson, certo? Do Partido Estadual, o Coronel Meira, o qual estive com ele numa reunião, junto com o nosso presidente municipal aqui de Olinda, o Alexandre Sarmento, e o vice-presidente, o nosso irmão Enio Formigão. Uma conversa muito boa, tá? Foi quando nós decidimos ingressar, a nos filiar no PTB, o qual estou satisfeito. Mas, chamando a atenção dos meus irmãos e da sociedade como um todo, tá? Tudo quanto o pastor Paulo Coelho faz é alicerçado na palavra de Deus, tá? Nosso irmão Roberto Jefferson está buscando no Senhor o conhecimento da palavra, grande homem de Deus, tá? Tem tempo para plantar, tempo para arar e tempo para colher, tá? Eu tenho 30 anos de evangelho, fui para o seminário, tá? Não vivo de igreja e nem tampouco preciso de política para sobreviver. Fica muito claro, tá? Mas o que eu quero dizer que eu quero chamar a atenção da sociedade e dos meus irmãos como um todo, da presidência, tá? Da direção do PTB, com relação à entrevista que o Coronel Meira deu à Rede Nordeste, e justo se tocou num assunto, dentre tantos, mas dos nomes que estão sendo aí projetados para o governo de Pernambuco disputar em 2022. E aí, mais uma vez, o nome do Anderson Ferreira, né, foi falado, né, e ele está para ser recebido, né? O Coronel Meira fez até uma colocação com relação à educação que ele teve, né, e poderia ir direto falar com o presidente do Partido Nacional, que é o nosso irmão Roberto Jefferson. Muito bem, mas só existe uma coisa, meus irmãos, na palavra de Deus, tá? Que nós vamos ler e vamos fazer as colocações, tá? Do que o Espírito Santo de Deus orienta. Estou feliz porque o presidente do Partido Nacional do PTB deixou claro que o intuito é fazer do PTB o maior partido cristão já existente na história do Brasil. E são nessas palavras que eu estou e no testemunho de que ele tem dado. Mas nós somos uma família e temos que instruir um ao outro, tá? E na palavra de Deus eu estou apto, segundo a orientação do Espírito, a trazer a realidade do caminho que devamos traçar. Na capital federal, agora eu converso com o Coronel Meira. Ele preside no estado de Pernambuco, Jean-Pierre, o PTB, que era até então comandado por doutor Armando Monteiro Neto, aí no estado de Pernambuco. Em relação ao PTB, como foi que você conseguiu o comando desse partido, tirar Armando Monteiro, que já estava um bom tempo lá em Pernambuco com esse partido? Nós não tiramos o doutor Armando Monteiro, tá certo? Ex-senador, ex-ministro, um homem de bem, um homem sério. Eu sempre digo isso em todo lugar, tá certo? Um homem que tem serviços prestados a Pernambuco, né? Principalmente a área do comércio, a área da indústria, né? Lutou muito. Só que o
doutor Armando Monteiro, certo? Ele veste por baixo do paletó dele uma camisa vermelha, o coração dele é vermelho. Ele é Lula preso. Não é Lula livre não, Lula preso. E aí, exatamente, não fui eu que tirei ele foi quem saiu, porque ele não obedeceu uma determinação, certo, do final do ano passado, onde consta exatamente na reunião da Executiva Nacional, do qual eu já fazia parte, que não poderia coligar com nenhum partido do Foro de São Paulo. E ele apoiou a Marília Reis, tá certo? Ele apoiou a Marília Reis. Então, ele foi convidado a sair do partido. Então, o governo de Pernambuco, eu quero dizer o seguinte, tá certo? Tem 3 nomes. Além de Raquel, nós temos aí o Miguel Coelho, da cidade de Petrolina, que está no MDB, que tem se movimentado nesse sentido, e também o Anderson Ferreira. Como é que você vê esse intento desses 3 nomes e qual é a sua análise, a sua posição em relação à oposição? 3 excelentes nomes, né? Tô dizendo excelente, não é opinião minha. Opinião, tá certo, das cidades. Foram todos 3 muito bem reeleitos, tá certo? O primeiro, Miguel Coelho, eu acho difícil ele sair pelo MDB. Eu acho que ele vai ter que se abrigar em outro partido. O PTB está à disposição dele? Sabe que o MDB, tá certo, em Pernambuco, ele pertence a Jarba Vasconcelos, a Raul Henri, e está no colo, literalmente no colo de Paulo Câmara Lenta. Então, não sei como é que ele vai conseguir se viabilizar aí. Só se houver um grande acordo, tá certo? A Raquel Lira é PSDB, tá certo? É o Calcinha Apertada, aqui de São Paulo, né? Então é um partido que inclusive agora está colocando que vai se juntar. O Fernando Henrique declarou recentemente que vai se juntar ao PT para derrotar Bolsonaro. Amigo, que é a ideologia desse partido? Que partido é esse de centro? Esse partido sempre foi comunista de esquerda, tá certo? E tem o Anderson Ferreira, que está no PL, um partido que apoia a base, tá certo? Que inclusive quero até dizer, né, que nos conversou, né, e eu quero até agradecer o respeito que ele teve a mim como presidente do PTB em Pernambuco, que com certeza ele poderia vir direto, tá certo, falar com o Roberto Jefferson. O irmão dele é deputado federal, né, mas ele veio, conversou comigo, conversou muito, teve conosco, tá certo, lá no PTB em Recife, foi fazer uma visita a nós e amanhã está sendo recebido por Roberto Jefferson, nosso prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira. Quer vir conversar com o Roberto Jefferson, tá certo? E não estou dizendo que nós vamos apoiar ele, mas ele foi gentil. Ele foi o melhor nome da oposição, na sua opinião? Não sei, é difícil colocar. Eu acho que a gente tem que ouvir a oposição. Agora, tenho certeza, PTB vai ter um candidato a governador em Pernambuco. É o senhor o candidato? Não, não sou eu. Quem será o candidato do PTB em Pernambuco? Estamos exatamente vendo. Temos excelentes nomes, né? Levamos os nomes porque não é só... Diga aí uns 2 ou 3 aí com exclusividade aqui para nós. Não, nós temos excelentes nomes, tá certo? Eu apresentei 3 nomes, tá certo? 2 nomes e um até para se compor, né? Porque a gente tem que entender que tem que haver a união. Então pode ser que um nome bom da gente para ser governador possa ser vice-governador, tá certo? Então a gente tem que ver esse quadro definir melhor, né? Mas os conservadores em Pernambuco tenham certeza, tá certo? Os bolsonarianos em Pernambuco tenham certeza que eles vão ter um partido para poder votar num conservador. Então, meus irmãos, está escrito no livro de Gálatas, né? No capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria considerado servo de Cristo. Dando ainda continuidade, está escrito no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 12, que diz: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. E para finalizar e entrarmos na reflexão, também está escrito em Provérbios, capítulo 29, no versículo 19, que diz: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então tem que haver ação, tá? O nosso Coronel Meire, presidente do partido de Pernambuco, dando essa entrevista à Rede Nordeste, né?
deixou claro de que está acontecendo uma aproximação, né, do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que para mim, até o presente momento, você é hipócrita, fariseu, tá? Porque você apoiou no segundo turno a Marília Reis, que representa mais uma vez o aborto, que representa o movimento LGBT, que representa a aprovação das drogas amanhã, tá? Que representa o anticristo, tá? Que diverge tudo aquilo que vem divergir, né? Adulterar da palavra de Deus, chama-se anticristo. A palavra é o próprio Jesus Cristo. A vereadora Marília Reis realizou uma reunião solene em homenagem à Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Para Marília Reis, a homenagem à Amotrans é também um gesto de resistência contra o retrocesso e o conservadorismo. A Amotrans luta pela legitimidade e integridade da individualidade de gênero, assim como... Pessoal, vocês já me conhecem. Eu sou Anderson Ferreira, prefeito reeleito de Jaboatão. Anunciei o meu apoio à candidatura de Marília Reis no segundo turno por entender ser o melhor para o Recife. E como ministro do Evangelho, tá? Mais uma vez eu deixo claro, tá? Que sou fiel primeiro ao partido dos partidos, à autoridade das autoridades, ao rei dos reis, ao juiz dos juízes, ao presidente dos presidentes, chama-se Jesus Cristo. Após a minha fidelidade à palavra de Deus, tá? A fé judaico-cristã, eu sou fiel ao PTB, né? E aos meus irmãos que lideram, tá? O nosso partido a iniciar com o nosso irmão em Cristo, tá? Que muito me alegro, tá? Roberto Jefferson. Então, meu irmão, para que o nosso irmão Anderson Ferreira venha ser apresentado pelo PTB para qualquer que seja a sua atuação dentro do contexto do cenário político, né, que venha ser apresentado amanhã como um candidato ao governo, né, pelo PTB, tá, ou mesmo sendo vice, ele primeiro tem que pedir perdão à nação brasileira, ao estado de Pernambuco, a Recife, tá? À Igreja do Senhor e principalmente ao Senhor. Porque você não foi fiel. Você se vendeu. E eu quero deixar claro, tá? Eu sou um pré-candidato, tá? Para representar o projeto Alerta Brasil, tá certo? Não irei receber, deixando bem claro, os proventos dos 4 anos, tá? Irei fazer a doação em cartório de títulos e documentos, faz parte deste projeto, tá? Tudo tem um começo, né? Transferindo todos os proventos dos 4 anos para instituições filantrópicas, religiosas, que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Não estou preocupado que eu tenha que ser eleito, não. A minha confiança
está no Senhor. Se Ele me quer com o ministério da igreja, que Ele é o cabeça, Ele vai me colocar. Operando eu, quem impedirá? Sou pequenininho, do tamanho de um botão. Levo mamãe no bolso e papai no coração, tá bom? Então, fica aí esse relato, tá? Chamando apenas atenção, tá? Serei um opositor, tá? Número 1, tá? Se o nosso irmão Anderson Ferreira, tá, não fizer primeiro o que a palavra de Deus manda, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, tá? O cair é do homem, o levantar é de Deus, perdoando-vos para que sejais perdoados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro você tem que se humilhar, orar, me buscar, é um futuro. Se afastar dos caminhos maus, então é um futuro. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Para mim, Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, até o presente momento, você é hipócrita, tá? Deus transforma os hipócritas num grande homem de Deus. Deus transforma o joio que está dentro da igreja em trigo. A separação não vai ser no mundo, você sabe muito bem disso, vai ser na igreja. Portanto, alerta Brasil, alerta a igreja do Senhor, avante Brasil, em nome de Jesus.